Oi, tudo bem? Boa noite. Hoje estou aqui mais uma vez para falar a respeito de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para um propósito, né? Um propósito da qual Deus tinha determinado antes da fundação do mundo, para que Jesus viesse a esse mundo para fazer uma obra extraordinária, que é a salvação da humanidade, né? Jesus Cristo, certa vez, ele disse: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E isso é verdade. Toda língua um dia vai ter que confessar, todo joelho um dia vai ter que se dobrar e dizer que Jesus Cristo realmente, ele é o Senhor. Porque hoje em dia há muitos senhores nesse mundo, muitas pessoas crendo em senhores que não tem nada a ver com o Deus que criou os céus e a terra. Para você ver, o nosso Deus é um Deus que, pela sua palavra, ele forma todas as coisas. Ele disse: haja céus e houve céus, haja terra e houve terra, haja mar e houve o mar, haja separação entre a água e a terra e houve a separação entre a água e a terra. E ele disse: haja luz e houve luz, né? Não é como Thomas Edison, que ficou anos e anos tentando descobrir uma forma para que a luz acendesse. Ele ficou anos e anos e descobriu mais de 1000 formas com que a luz não acendesse. Mas ele não desistiu do seu propósito, continuou até que conseguiu a fórmula da luz. E a luz passou a existir, materialmente falando. Mas Deus não precisou de nada disso. Deus, com a simples palavra, ele disse: haja luz e houve luz. E a luz há até hoje. E sempre irá haver esta luz que Deus criou. Não como a luz de Thomas Edison, que nós compramos e com um ano ela queima, com 6 meses ela queima, às vezes vem já com defeito. Não, a luz de Deus não é assim, ela é perfeita. Mas o que eu quero dizer sobre a vinda de Jesus neste mundo, porque Jesus Cristo, ele veio para um propósito. Ele veio para ser um cordeiro, né? Um cordeiro imolado, para que fosse sacrificado para a remissão dos pecados da humanidade. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente os judeus, todos os anos, eles pegavam um cordeiro, né, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum, e levava diante do sacerdócio, aonde ele aspergia o sangue daquele cordeiro sobre a pessoa, no caso os judeus, e ele ficaria aquele ano sem pecado. Mas todo ano teria que levar um cordeiro diante do sacerdote para fazer a remissão do pecado, porque o pecado voltaria todo ano após aquela pessoa. E Deus, vendo esta situação, disse: não, eu vou preparar um cordeiro para que o meu povo não precise mais fazer esse ritual. Isso o povo judeu, né? Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor que tem para com todas as pessoas, disse: tem um povo que não sacrifica cordeiro para se ver livre de pecado. Esse povo somos nós, chamado pelos judeus de gentios. Todos os gentios, eles são chamados como essa gente, não são judeus. Todas as nações que não são judias são chamadas de gentio, ou seja, essa gente, essa gentalha, como diz o Charles.
e nós não tínhamos o direito de levar cordeiro diante de sacerdote para aspergir sangue sobre a gente, para que livrasse os nossos pecados durante o ano. E Jesus, né, com a sua rica misericórdia, ele, né, fez uma promessa para que nós também tivéssemos chance de salvação e ficássemos livres de todos os pecados. Aí ele disse a Abraão chamou Abraão e disse: Abraão, você será pai de uma grande nação. Abraão, na época, ele não entendeu, porque ele já era de idade avançada, e Sara, sua mulher, também era de idade avançada. Ele ficou pensando: como serei pai de uma grande nação se nem filho eu tenho, e minha mulher já é de idade avançada e eu também? Como eu irei gerar uma criança, e dessa criança eu irei ter vários herdeiros para povoar o mundo? Mas Deus tinha feito a promessa a ele, que ele seria pai de uma grande nação, e assim foi. Só que Sara, ela quer dizer, deu risada quando o anjo disse estas palavras a Abraão, da parte de Deus, porque ela já era de idade avançada e ela riu, né? E ela, pensando, o que ela fez? Pegou a sua escrava, fez dormir com Abraão, a qual Abraão engravidou, né, a sua escrava, a qual teve o filho chamado Ismael. Mas mais na frente, Sara ficou grávida, e Sara teve Isaque, o filho legítimo de Abraão e Sara, não Ismael, o filho também legítimo de Abraão, mas não de Sara, mas filho de Abraão com a empregada. Mas Sara não gostou que os dois fossem criados juntos e fez com que Abraão expulsasse a Ismael, né, daquele território. E Abraão deu uma quantia em dinheiro a ele, né, e a mãe dele, e os expulsou daquele lugar para que eles fossem morar em outra terra. E assim aconteceu. E Deus disse a Abraão: Abraão, você será pai de uma grande nação. E essa nação, a qual Deus falou para Abraão que ele seria pai, ele está falando de nós, que somos gentios, que não somos judeus. Não sei se você sabe, mas todas as nações que não são judaicas são comparadas como gentílica, ou seja, gentios, esse povo que nem diz o Chave, essa gentalha. Então nós, gentios, não tínhamos direito de levar cordeiro diante do sacerdote para que ele aspergisse o sangue sobre nós, para que nós ficássemos aquele ano sem pecado. Esse ritual era só para o povo judeus. Mas Deus disse a Abraão que nós seríamos justificados não por sacrifício, e sim pela fé. Que fé? Fé que Deus ia prover o cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. E assim sucedeu. Então, Deus escolheu 12 discípulos, né, para que ensinasse o que ele deveria fazer nesse mundo, ou pregasse ao povo o que iria acontecer. Então, esses 12 discípulos, tinha um discípulo que chamava Judas, né? Chamava Judas, e ele era uma pessoa íntegra e cria mesmo em Deus como o rei dos judeus. Ele dava crédito a Jesus. Ele era uma pessoa que era um dos que cria mais que Jesus era o Messias do que os outros discípulos. Não era como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, não. Então, o Judas, ele pensou o seguinte: eu vou armar uma emboscada com o povo, né, de Roma, vou trazer ele até onde Jesus está escondido, e Jesus vai clamar aos anjos e vai exterminar com o exército de Roma. Por que Judas pensava assim? Porque o povo de Israel era massacrado pelos romanos, eram escravos, muitos estavam presos, fora os impostos caros que eram cobrados do povo judeu. Então o povo judeu não gostava dos romanos por essas atitudes.
Então Judas pensou: nossa, nós temos o Filho de Deus aqui. É a hora de exterminar com o exército de Roma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar para eles aonde Jesus está. Vou armar uma emboscada, vou levar todo o exército para lá, e quando este exército dos romanos chega lá, Jesus vai clamar os anjos do céu e vai exterminar com o exército de Roma, e aí nós começaremos a dominar, tendo o nosso rei chamado Jesus, o qual Deus prometeu que é o Messias. Mas no pensamento de Deus e de Jesus não era isso. Jesus não veio para isso. Jesus veio para ser o Cordeiro do mundo. Jesus veio para ser o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Não só o pecado dos judeus, como os da humanidade. Porque Jesus foi o Cordeiro levado ao matadouro, né? Como ovelha muda. O Cordeiro que os judeus todo ano levavam para ser sacrificado, não era mais necessário, porque o Cordeiro foi sacrificado. Mas esse Cordeiro foi Jesus Cristo quando foi levado à cruz do Calvário e sofreu todas aquelas dores e humilhação. Então Judas, ele pensava: nossa, quando este exército chega lá, não vai sobrar nada deste exército, porque Jesus automaticamente vai clamar os anjos e vai exterminar com esse exército. E Judas foi com o exército e chegou até Jesus. E Jesus a cumprimentou e deu um beijo. Esse beijo é chamado de ósculo santo, né? Não é para qualquer pessoa, é só para a pessoa que nós gostamos, ou admiramos, ou tem, né, aquela intimidade com a gente. Tem igreja que tem esse costume de ter este beijo como ósculo santo até hoje em dia, né? Mas a maioria das religiões não praticam este ritual. Mas Judas recebeu esse beijo chamado ósculo santo, o qual os crentes pensam que é o beijo da traição. Não tem nada a ver com traição. Jesus sabia o que estava fazendo, só quem não sabia o que estava fazendo era Judas, porque Judas tinha certeza que Jesus Cristo era o Messias e que ele ia exterminar o povo judeu naquele dia. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus foi levado até o governador Pôncio Pilatos, aonde ele, né, disse que Jesus não tinha nenhuma culpa de nada, não havia nele nenhuma transgressões, mas o povo, né, queria que Jesus fosse sacrificado, ou fosse preso, ou fosse de alguma forma, né, condenado em alguma coisa. Mas como naquele tempo tinha o costume de, na festa da Páscoa, o governador soltar um preso, então o governador disse o seguinte: eu lavo as minhas mãos porque esse Jesus, ele é inocente. Ele é inocente ao ponto de o governador perguntar para ele: você é rei? Aí Jesus disse para ele: eu sou rei, mas não desse mundo, porque se eu fosse rei desse mundo, eu clamaria a meu pai, e ele enviaria milhares de anjos e exterminaria todos aqueles que são meus inimigos aqui na terra. Mas meu reino não é esse mundo. E Pôncio Pilatos andou um pouquinho até a frente e falou com o povo: olha, como de costume, eu posso soltar um preso, né, na festa da Páscoa, dar liberdade para ele, o salvo-conduto. E nós temos Jesus, e eu vou chamar outro preso, que foi Barrabás. E colocou os dois diante do povo e pediu para o povo escolher. E o povo começou a gritar: solte Barrabás e crucifique a Jesus Cristo. Olha só, que bênção, né? Porque Jesus tinha que ser crucificado mesmo, para que os nossos pecados fossem redimidos, para que nós não tenhamos mais pecado, e se cremos nele, e seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. E o povo escolheu Barrabás, porque Barrabás, ele foi um ladrão onde roubava os ricos para distribuir aos pobres, né? Então, Barrabás tinha um jeito assim
de intimidade com o povo. O povo gostava do Barrabás, porque o povo, automaticamente que passava fome naquela época, recebia donativos de Barrabás do que ele tinha roubado dos ricos. E assim sucedeu. Jesus Cristo foi crucificado, né? Foi levado ao Calvário, crucificado, e Barrabás foi solto pela graça de Deus. E até na cruz Jesus ainda deu mais liberdade para um preso chamado Dimas, que pediu misericórdia a Deus, e Deus disse para ele: ainda hoje estará comigo no meu paraíso. Então, meu amigo, minha amiga, quando você vê ou ouvir pessoas falando que Judas era um impostor, que Judas era um traidor, que Judas era um homem como se fosse um mensageiro do diabo, não creia nisso não. Que Judas apenas ele cumpriu o papel que Deus determinou para ele. E Jesus Cristo sabia disso. Ele se enforcou, tudo bem, mas não quer dizer que ele perdeu a salvação dele. Ele cumpriu o papel dele, o qual Deus tinha determinado. Podia ter escolhido Pedro, podia ter escolhido qualquer outro discípulo para fazer esse papel de traição, de ir até o exército de Roma e entregar a Jesus, falar onde Jesus estava. Mas foi Judas, esse papel foi dado a Judas, porque Judas pensava diferente, pensava que quando este exército chegasse, Deus ia clamar os anjos dos céus, o qual exterminaria o povo romano, aonde Jesus passaria a ser o rei, o Messias, o qual Deus tinha prometido que iria sentar no trono de Davi. Esta é a palavra que eu tenho ou tinha para dizer para vocês, que vocês possam refletir a respeito desse assunto sobre Judas e ter um pensamento diferente a esse respeito. Quero agradecer a você por me ouvir, por destinar esse tempo para mim, e peço a Deus que Ele possa abençoar a sua família grandemente, os seus filhos, sua esposa, seus irmãos, aqueles que trabalham com você, tá? Que Deus possa derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre a vida de cada um de vocês e dos seus familiares. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.